Olá, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui ocupar esse espaço virtual para trazer algumas informações, fazer também algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 115, que é a última aula teórica do curso, e o tema dessa aula é a dificuldade na propagação da doutrina espírita. Então, o objetivo dessa aula é discutir, é revelar as dificuldades que a nossa doutrina encontra em se propagar. Em paralelo, quero também trazer aqui à memória vários conceitos que foram, ao longo das aulas anteriores, colocados e que são importantes para que nós possamos colaborar com esta propagação da doutrina espírita. Eu preparei aqui um conjunto de slides que vou compartilhar com vocês agora, para que assim fique mais fácil vocês acompanharem o que estou colocando. Então, é esse o tema da nossa aula: problemas da propagação do espiritismo, da nossa doutrina espírita. E eu vou começar colocando aqui essa tirinha, que tem por objetivo a gente refletir sobre nossas dores, nossas insatisfações. Nós temos que tomar a consciência que viver dói, que viver na matéria cansa, exige gasto de energia, exige trabalho. Ou seja, mesmo quando a gente está sentado, vendo um seriado, estamos gastando energia. Se ficarmos em pé, também estamos gastando energia. Se deitarmos, dormirmos, estamos gastando energia. Ou seja, nós gastamos energia, quer queiramos, quer não. O tempo todo. Gastamos energia para manter essa máquina biológica funcionando, gastamos energia quando falamos, gastamos energia quando fazemos qualquer coisa, gastamos energia quando pensamos e sentimos, ou seja, quando vibramos. Gastamos energia o tempo todo. Então não adianta nós ficarmos reclamando das coisas que temos, que precisamos fazer. Faz parte do viver. Nós temos, sim, é que termos essa consciência que não existe café de graça, como dizem, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que pagar o preço para conseguir as coisas que queremos. Nós temos que lembrar que tudo é regido pela lei da causa e efeito. Ou seja, não existe nenhum efeito construtivo, positivo, que nos venha sem que nós, de alguma forma, demos ou tenhamos dado motivo para isso. Então, a ideia é que nós arregacemos as nossas mangas, ergamos a cabeça e vamos à luta, gastando as energias da melhor maneira possível. Se é verdade que quer queiramos, quer não, nós vamos gastar energia, então que façamos isso da melhor maneira possível, de maneira produtiva, de maneira construtiva, para nós e para o universo que nos cerca. Nós queremos, nós desejamos muita coisa, mas nós, na maioria das vezes, reclamamos de ter que pagar esse preço. Causa e efeito. Não tem café de graça. Temos que fazer a nossa parte. Essa é a primeira reflexão que eu quis trazer para essa última aula do curso. Né? Muito nós já fizemos, mas nós pagamos o preço. E se nós desejamos outras coisas mais,
temos que nos preparar, temos que nos esforçar para que isso venha a se materializar, para aquilo que queremos venha a se tornar realidade. Agora, uma outra reflexão que quero trazer aqui para vocês é sobre a questão da intolerância. A intolerância está com a humanidade desde o início dos tempos. A intolerância é a dificuldade que cada um de nós tem de aceitar o jeito da outra pessoa ser, pensar, sentir, perceber o mundo, fazer as coisas. E por que que nós temos essa dificuldade? Porque nós, por causa do nosso ego, tendemos a achar que o nosso jeito é o melhor, que nós temos a melhor visão, que nós fazemos da melhor forma, que o nosso tempo é melhor, que a nossa visão de mundo é melhor, que o nosso sentimento é o correto. Então, se o outro não compactua conosco, da nossa visão de mundo, da nossa percepção do mundo, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de perceber, do nosso tempo de fazer as coisas, nós temos a tendência a intolerar, a não aceitar o jeito do outro ser. Nós, como espíritas, como cristãos, temos que nos lembrar disso. Existe a lei do livre-arbítrio e ela vale para todo. E que, sendo assim, nós temos que aceitar, mesmo que não concordemos, o jeito do outro ser, ver, perceber o mundo que lhe cerca. Podemos não gostar, mas temos que respeitar. Nós temos que ser tolerantes com o nosso próximo, mesmo que o nosso próximo não seja tolerante conosco. Nós temos que fazer a nossa parte, independente que o outro faça ou não a parte dele. E aproveitando essa reflexão sobre tolerância, vamos falar um pouquinho então de intolerância religiosa, de não tolerar a religião do outro. Nós, cristãos, espíritas, precisamos, de novo, tolerar a forma, a percepção que o outro tem do mundo, inclusive de Deus. É o jeito dele, é o tempo dele. Então, sim, precisamos propagar a nossa doutrina, divulgar a nossa doutrina? Sim. Mas nós não precisamos convencer ninguém, e muito menos doutrinar alguém com a ideia que a nossa doutrina, o nosso caminho, a nossa prática religiosa é melhor do que a outra. O que nós podemos e devemos é sugerir, fazer com que o outro pense, desperte, perceba o quão bem a nossa doutrina nos faz, como também para aqueles que compartilham da doutrina conosco. A melhor forma de nós divulgarmos a nossa doutrina, de nós expandirmos a nossa doutrina, é nós fazendo a nossa parte, com o nosso exemplo diário de vida cristã, de vida caridosa, de respeito aos ensinamentos de Jesus. Com o nosso exemplo diário, aí sim nós vamos motivar, incentivar, com que outros que vivem ao nosso lado percebam
e sintam a necessidade, a curiosidade até de conhecer a nossa doutrina. Então, nós podemos convidar para que alguém conheça a nossa doutrina, se a gente perceber que a pessoa está perdida, meio sem noção, meio que sem saber que caminho seguir. Se ela aceitar o nosso convite, a nossa sugestão para conhecer a doutrina, legal. Se ela disser que é melhor não, tudo bem também. Nós fizemos a nossa parte. Se a pessoa já tem uma religião, já faz a sua prática religiosa e está feliz, não tem por que nós convencermos ela do contrário. Então, nós precisamos vivenciar a nossa doutrina diariamente. Essa é a melhor forma de nós propagarmos a nossa doutrina, respeitando as práticas religiosas, as religiões das demais pessoas que vivem ao nosso redor. Como eu já coloquei, essa intolerância religiosa vem de longa data, desde o início dos tempos da humanidade. A nossa doutrina sofreu dessa intolerância muito no início, tanto que nesse slide eu coloco aqui a queima pública dos livros de Kardec em Barcelona, feita em praça pública, porque o bispo da cidade não tinha tolerância com o que os espíritos colocaram através de Kardec em seus livros. Ou seja, a intolerância com a nossa doutrina, nós vamos encontrar nos dias de hoje. Tudo bem. Independente disso, nós precisamos fazer a nossa parte, tolerando as religiões das pessoas que estão à nossa volta. Então, para resumir, a melhor forma de nós ajudarmos na propagação, na divulgação da nossa doutrina é com o nosso exemplo diário, é com a nossa vida cristã, é com a vivência da nossa doutrina espírita, no nosso dia a dia. Então, qual é o maior problema da divulgação da nossa doutrina? O que dificulta o seu crescimento? Somos nós mesmos. Nós, espíritas, somos o principal problema da propagação da doutrina. E, pensando assim, nós vamos, então, ver os porquês. Nós somos o principal problema. Liberdade de expressão, hoje nós temos, ao contrário da época de Kardec, vivia nos tempos do positivismo, né, onde a intolerância religiosa estava em voga, visto que acreditava-se no mundo acadêmico que a ciência conseguia explicar tudo e aquilo que não tinha explicação era só uma questão de tempo para a explicação ser encontrada. Então, Kardec, sim, teve muita resistência quando ele começou a divulgar nossa doutrina. Mesmo assim, ele já é um senhor, sem os meios de divulgação que hoje nós temos a nosso dispor, sem a facilidade de transporte que hoje nós temos, viajou muito por diversas cidades do interior da França para divulgar nossa doutrina. Escreveu milhares de cartas, respondeu outros milhares de cartas, mesmo sofrendo crítica dos colegas de academia de ciência, colegas de profissão, com certeza crítica de amigos, talvez até da família, pelo que ele estava fazendo. Hoje, nós não temos essa dificuldade. Nós temos, se não de forma plena, uma liberdade de expressão
que podemos utilizar por diferentes meios, porque temos diversas tecnologias disponíveis para divulgar a nossa doutrina. Então, sim, nós temos que vivenciar o nosso discipulado, ou seja, nós temos que ser discípulos de Jesus, e ser discípulo é viver em acordo com os ensinamentos do Mestre. Ou seja, nós temos que ter uma vida cristã no nosso dia a dia, de prática do amor, da paz. E aí nós vamos nos destacar justamente por esses atributos da prática do amor e da paz, fazendo com que aqueles que estão à nossa volta, que não conheçam a nossa doutrina, despertem, fiquem curiosos para conhecer. E aí é o momento de nós indicarmos livros, vídeos no YouTube, sites, convidar para assistir palestras, conversar com um café, para falarmos, né, sobre espiritualidade, sobre a evolução dos espíritos e do próprio homem. Mas tudo começa com o nosso exemplo diário, contínuo, de vida cristã. Aí, então, nós temos nossos desafios, né? Atuais e pessoais coletivos. O que eu tenho que viver de maneira cristã, então eu preciso me colocar de maneira adequada, para que o homem velho deixe de existir, para que possa existir o homem novo. Isso, com certeza, não é um estalo da noite para o dia ou do dia para a noite. Isso é um processo. E nós já começamos. O fato de nós termos feito ou estarmos fazendo, terminando a escola, nos dá essa condição de dizer que nós estamos no processo de transformação do homem velho para o homem novo. Destacando que o homem velho deve deixar para trás qualidades para que o homem novo manifeste outras qualidades. Eu destaco aqui alguns atributos que o homem velho possui, que nós devemos descartar. De novo, num processo. Mas se nós não tivermos essa preocupação, o nosso homem novo não se manifesta. Materialismo, sim. Nós não devemos nos apegar àquilo que é material. Porque isso dificulta a nossa evolução. Isso não significa que nós não possamos ter propriedades, bens, dinheiro. Sim, nós podemos ter e devemos buscar os bens materiais que sejam necessários para a nossa vida e dos nossos amores, mas sem excessos. Só aquilo que é necessário para que possamos evoluir bem e permitir que os nossos amores, que ainda não podem se sustentar, também evoluam bem. Qualquer excesso, além do que aquilo que a gente precisa para evoluir, qualquer excesso, ostentação, luxo, estamos apegados demais à matéria. Se eu sofrer porque não tenho o carro do ano ou não tenho o modelo do carro que gostaria de ter, estou apegado à matéria. Se eu sofrer porque emprestei um livro e a pessoa esqueceu de me devolver, estou apegado à matéria. Se eu perder o celular ou me roubarem o celular e eu sofrer,
Estou pegado à matéria. Eu não posso ficar refém de ser feliz, de evoluir por causa de matéria, porque isso me prejudica. Lembrando o que Jesus nos disse, a porta é estreita. Eu não posso passar com bagagens nessa porta. Essa porta só passa espírito. Se eu estiver vinculado a bens materiais, eu tenho dificuldade em passar nessa porta. Então, eu tenho que procurar viver da melhor maneira que eu puder na matéria, que me permita viajar para conhecer novos lugares, que me permita ter uma boa residência para minha segurança, para meu descanso, para minha proteção contra as intempéries de tempo, minha e dos meus amores, que eu tenha um carro para me deslocar com mais facilidade, para que me sobre tempo para eu, por exemplo, estudar mais, ler mais, mas sem excessos. E é esse que é o ponto. Eu ficar no meu dia a dia, gastando tempo em mais ter, trabalhando que nem um maluco, para mais ter, sabendo que, quando eu fizer a passagem, quando eu desencarnar, nada disso vou levar, é gasto de energia à toa. Nós encarnamos sem nenhum bem material e vamos partir sem nenhum bem material. E ficamos nesse intervalo de nascer e morrer, lutando, muitas vezes, por mais ter. Sendo que eu só levo para outra vida o que sou, não o que tenho. Então, sim, né, de novo, eu tenho que procurar obter bens materiais que sejam necessários para eu evoluir bem, eu e meus amores. Qualquer excesso, eu estou errado. Vida por prazer também é um problema. Viver para comer, beber, procurar prazer e dormir, para no outro dia, de novo, comer, beber, procurar prazer e dormir, para no outro dia, de novo, repetir o ciclo, nós não estamos honrando a nossa consciência de vida no reino nominal. Quem faz isso são os espíritos que ainda estão evoluindo no reino animal, que não têm consciência que nós temos. Nós não podemos viver só pelo prazer. Comer, beber, dormir faz parte para manter essa máquina biológica funcionando. Só não posso exagerar no comer, beber e dormir. Mas são necessidades que essa máquina biológica precisa. Agora, prazer são necessidades do espírito, não da máquina biológica. Então, na busca do prazer, eu não posso trocar o meio pelo fim. Nós nascemos aqui para utilizar a matéria como meio de evoluirmos para um dia alcançarmos a felicidade plena. Como está no Livro dos Espíritos, a felicidade plena não é da matéria, não é deste mundo. Então, sim, devemos buscar a felicidade da melhor maneira que pudermos, mas de maneira inteligente, de maneira equilibrada. Nós não nascemos, não podemos viver na matéria, com a consciência que temos, só na busca do prazer. Nós temos que nos preocupar em refinar, em nos melhorar, em nos reformar, em mais ser em espírito. Porque o que temos hoje, podemos não ter amanhã. O que somos, nós nunca deixamos de ser. Viver pelo prazer é gastar energia à toa. É igual viver para mais ter. Nós nos vinculamos à matéria que não vamos levar. Viver por prazer também é gastar energia por felicidades perenes. Comodismo. Nós precisamos nos acomodar, nos resignar de maneira correta.
O comodismo passivo, a resignação passiva, o conformismo barato, não nos ajuda a evoluir. Eu tinha um plano A que não deu certo, tudo bem, Deus quis assim. E aí, desisto. Até eu ter um outro insight para fazer uma outra coisa, eu me resigno de forma passiva e não faço, nada ou demoro para fazer alguma coisa. A vida é acomodar-se. A vida é acomodação o tempo todo. Todo dia nós nos acomodamos a diferentes situações, mas não podemos fazer isso de maneira passiva. Nos conformarmos. Essa resignação passiva não é boa. Existe uma resignação resistiva, onde nós ficamos reclamando, vibrando de maneira ruim, porque algo não deu certo. Até estamos envolvidos em outra atividade, mas ficamos ruminando os motivos que um plano A, por exemplo, não deu certo. Até estou fazendo o plano B, mas eu continuo vibrando de maneira ruim, destrutiva. Isso é ruim para mim e para o universo que me cerca. A melhor forma de nos acomodarmos é a ativa. O plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que tenho. O plano A fica a referência para eu ter mais chance de fazer o plano B dar certo. Egoísmo, o eu menor, que se acha, de alguma forma, um ser, uma criação especial, quando comparada com as outras. É o que nos faz ser intolerante, impacientes com o nosso próximo, porque nós nos julgamos, por causa do eu menor, desse ego, de alguma forma especiais. O ego, o eu menor, se manifesta de diferentes maneiras, através de intolerância, o meu jeito é o certo, através de impaciência, o meu tempo é o certo, através da arrogância, eu sei o certo, através da possessividade, é tudo meu, através do orgulho, eu sou especial, através da vaidade, vocês precisam me amar, porque eu sou especial. Enfim, o ego, o eu menor, se manifesta através de nós, espíritos encarnados, de diferentes maneiras. Nós precisamos educar esse eu menor para que ele se transforme no homem novo. No homem que busca conhecimento de maneira contínua. Busca, a todo momento, informação. E reflete sobre essa informação para ela se transformar em conhecimento. É importante que tenhamos esse conceito. O conhecimento não vem da quantidade de curso que nós fazemos, de vídeo que nós assistimos, de viagem que nós fazemos, de livros que lemos, enfim. Conhecimento vem da reflexão sobre a informação obtida. Por isso que nós devemos nos preocupar em sermos bons estudantes, não necessariamente bom aluno. Porque um bom aluno não é um bom estudante. Agora, todo bom estudante é um bom aluno. O que é um bom aluno da escola de aprendizes, por exemplo? Aquele aluno que não falta, que está presente em todas as aulas, que faz os temas que lhes são pedidos para fazer, que mantém a sua caderneta atualizada, que participa dos trabalhos da casa. Esse é um bom aluno. Mas ele é bom estudante? Aí é questionável. Porque o bom estudante é aquele que reflete sobre as aulas. Então, antes da aula expositiva, ele lê a referência que lhe foi dada, ou que ele buscou, sobre o assunto da aula que vai ser ministrada. Então, ele já participa da aula com outro olhar. É aquele
que depois da aula, né, reflete sobre as suas anotações de aula para se questionar se aquilo é válido para ele ou não, o que ele precisa trabalhar. É aquele que procura outras fontes. É aquele que procura vivenciar no seu dia a dia aquilo que foi colocado em aula, se lhe serve. Esse é o bom estudante, que também é bom aluno. Nós precisamos adquirir esta visão. Conhecimento é informação refletida, senão é só acúmulo de informação, acúmulo de dados. E a sabedoria? A sabedoria é quando nós colocamos esse conhecimento que nós adquirimos através da informação refletida em prol de nossa evolução espiritual e das pessoas que estão à nossa volta, no universo que nos cerca. Isso é ser sábio. É vivenciar o conhecimento, é aplicar o conhecimento em prol de si próprio ou da comunidade, do universo que lhe cerca. Aí precisamos educar nosso ego. Daí a importância das diversas ferramentas que a escola nos fornece, porque nos ajuda a educar esse eu menor, para que possamos controlar as manifestações desse eu menor, né? Sendo educados no nosso eu menor, nós conseguimos ser orgulhosos e vaidosos de maneira equilibrada. Porque nos amar é importante. Orgulho e vaidade tem a ver com amor próprio. E eu preciso me amar porque eu só dou o que tenho. Então, para amar o meu próximo, para amar o divino, eu preciso me amar. Mas me amar de maneira equilibrada. Então, eu me orgulhar do que tenho, sou, conquistei, fiz, isso é bom, amor próprio. Esse orgulho é ruim quando, por causa dessas conquistas, por causa dessas consciências do que sou, do que já fiz, me faz sentir melhor que o próximo, que o outro. Aí esse orgulho é ruim porque eu estou me amando demais. Eu preciso me amar de uma maneira mais equilibrada. Preciso ter orgulho sadio. A vaidade é a mesma coisa. Eu ser vaidoso porque cuido do meu corpo, porque faço uma academia para manter as minhas articulações ok, gosto de comprar uma roupa que me veste bem, que me deixa confortável. Isso é se gostar, isso é bom. O ruim é quando eu faço isso pelo outro, para chamar a atenção do outro. Aí está me faltando amor, amor próprio. Eu tenho que fazer por mim. Então, eu educar meu ego, eu ter essa consciência, não só sobre orgulho e vaidade, mas sobre outras manifestações do ego, como, por exemplo, a arrogância. Prática contínua do amor, amor materializado, caridade. Caridade material e, o mais importante, caridade moral. Porque a caridade material requer que nós dispomos de recursos materiais. E nem sempre temos disponíveis esses recursos para doar. Recursos de tempo e de matéria. Já a caridade moral, nós damos o que somos. Então, basta querer doar um pouco de tempo para o nosso próximo. A caridade material é um pouco mais difícil, porque requer recursos, requer que nós doemos o que temos. Devemos fazer dentro de nossas possibilidades. Agora, a caridade moral, nós não temos desculpa para não fazer. E a caridade moral começa em casa, com os nossos amores. Lavando uma louça, não porque nos pediram, porque nós queremos ajudar, nós queremos materializar o amor, o carinho que temos pelo nosso ser amado. Seja ele um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um irmão. Eu passo a roupa dele não porque ele me pediu, porque eu estou passando a minha e aproveito e passa dele também. Passo e guardo. De repente ele nem percebe, nem vai saber que eu passei.
só vai usar, tudo bem. Essa é a boa caridade, onde a gente faz sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem esperar nenhum tipo de agradecimento, de reconhecimento, de validação. Como eu falei, isso é um processo de transformar o homem velho no homem novo, que nós devemos buscar dia a dia. Então, dia a dia, nós temos que começar a abandonar, né, a busca por mais ter, a busca por prazer, buscar ter uma atitude mais ativa perante a vida e não passiva, conformista, e educar o nosso ego, buscando nos conhecer, buscando uma consciência maior através da busca do conhecimento e da sabedoria, para que o homem novo se manifeste de maneira plena. O homem velho, à medida que o tempo vai passando, vai se transformando no homem novo. Isso que é evoluir. As nossas casas espíritas é um ponto de apoio para que nós façamos isso. Como foi colocado no início, o problema da expansão da nossa doutrina está mais em nós do que em outras variáveis. Então, primeiramente, nós temos que nos preocuparmos, né, em pagar o preço, não tem café de graça, ou seja, nós precisamos exercer a nossa vontade e trabalhar para mais ser, que nós precisamos ser tolerantes conosco mesmo e com o nosso próximo, em todos os aspectos, e isso tem a ver, né, em transformar o homem velho que mora em nós no homem novo, num processo contínuo de transformação, até que o homem novo se manifeste de maneira plena. A nossa casa espírita, os nossos centros espíritos, são pontos de apoio, onde nós devemos ir lá para fazer igreja, no sentido grego da palavra igreja, de assembleia, de reunião, para, na energia do grupo, sentirmos mais poder pessoal, mais força de vontade, de nos trabalharmos, de trabalharmos para o próximo, de nos validarmos. Então, as casas espíritas não são um local só de prática religiosa. São locais que devem servir de ponto de apoio para que nós possamos, no nosso dia a dia, né, fazermos o trabalho que precisamos fazer nos 3 eixos que são relevantes. Ampliação da nossa consciência, que é a busca do conhecimento e da sabedoria. Trabalho social e mediúnico, que é o trabalho para o próximo, que é a materialização do amor, que é a caridade, e na reforma íntima, no autoconhecimento para nos burilarmos, nos refinarmos em espírito, fazendo com que o homem velho se transforme num homem novo. Na nossa casa, ela nos fornece elementos para que nós façamos isso. A escola que vocês estão terminando nos ajudou a ter uma consciência ampliada sobre o mundo que nos cerca, as aulas religiosas, históricas, filosóficas, científicas que vocês tiveram ao longo do curso. Como servidores trabalhando pela casa, já tiveram oportunidade de materializar o amor pelo próximo através da prática. E a reforma íntima, né? A escola forneceu diversas ferramentas para nos conhecermos e nos trabalharmos. Só que não devemos só praticar isso quando estamos na casa espírita. A casa espírita tem que ser como um ponto zero, um marco zero, da onde essas consciências, esses trabalhos que iniciamos na casa espírita se expanda para nosso dia a dia. Como eu falei, a escola, que vocês estão terminando, nos trouxe uma consciência nova, né, sobre o universo que nos cerca, nos deu condição de nos conhecermos melhor e nos refinarmos em espírito, num processo contínuo, e nos deu
a possibilidade de trabalharmos para o próximo, colocando a importância disso e nos dando a oportunidade de exercitarmos essa caridade. Mas, de novo, a nossa casa tem que ser um ponto de expansão e não um local onde, quando nós entramos, nós apertamos um botãozinho e viramos santos, seres conscientes do que precisamos fazer para mais ser. Nós colocamos uma auréola, colocamos um parzinho de asas, né? E vamos adentro da nossa casa com o espírito purificado, santificado, iluminado. E aí, quando saímos, esquecemos disso tudo. Não. A casa, marco zero. Nós devemos levar, né, essa visão, esse trabalho, essa consciência, né, para toda a nossa vida. A ampliação de consciência que a escola nos dá não pode terminar com a escola. Tem que continuar através dos outros cursos. E a nossa casa, que a nossa doutrina nos permite fazer. Curso de médiuns, cursos de passes, expositor, dirigente, enfim. Temos que continuar lendo, assistindo palestras, porque quanto mais consciência nós tivermos, mais conhecimento nós tivermos, mais capacidade de vivenciarmos isso, de transformar em sabedoria, nós vamos ter. O estudo, a disciplina, a determinação, a reflexão, são essenciais. Começa na casa espírita, mas nós temos que estender isso, depois da escola, para toda a nossa vida. Se nós tivermos essa visão e essa consciência, nós vamos começar a suscitar, a motivar com que as pessoas que estão à nossa volta, até por sinergia, por sintonia, queiram também, anseiem também por ter essa consciência, por ter essa visão que precisamos mais ser. Com uma consciência ampliada, nós entendemos melhor os porquês do mundo, os porquês das interações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, a nossa casa é só o início, é só um marco zero. Nós devemos, né, levar isso para a nossa vida, lembrando que conhecimento não é acúmulo de informações. Nós precisamos processar essas informações através da reflexão, do questionamento, da pesquisa, do estudo, para que ele vire conhecimento. Sabedoria é quando nós colocamos esse conhecimento em prática, porque simplesmente acumular informação não serve para nada. Ah, legal, então eu vou refletir, vou pesquisar, vou estudar esse monte de informações que eu estou tendo. Legal, porque isso vira conhecimento, então isso é bom. Mas um monte de conhecimento também não tem valor se a gente não vivencia, se a gente não aplica, se a gente não pratica. E aí vem a sabedoria, fazer com que o conhecimento adquirido seja algo de bom para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E tudo começa na casa espírita, na nossa escola, que a gente leva para o pós-escola. Trabalho social e mediúnico, mesma coisa do estudar, do procurar conhecimento, do ganhar em sabedoria. O trabalho social e mediúnico não deve começar só na nossa casa, deve estender-se para toda a sociedade. Eu não sou só espírita quando estou dentro da nossa casa, eu tenho que ser espírita, cristão, o tempo todo. Eu tenho que procurar ajudar o meu próximo o tempo todo, é no trabalho, é na minha casa, é com os meus amigos, é com os meus parentes, é com aquele que eu conheço, é com aquele que eu não conheço. Médium, todos nós somos. O que nós precisamos fazer é o curso de educação mediúnica, para
descobrirmos as nossas capacidades mediúnicas, desenvolvermos essa capacidade para não desperdiçarmos esse dom que todos temos, para que possamos utilizar essa mediunidade a nosso proveito e aproveito da sociedade que está à nossa volta. De novo, se nós pegarmos esse exemplo que começa na nossa casa espírita e estendermos isso para a nossa vida, para a sociedade, nós vamos incutir nas pessoas o desejo de conhecer a nossa doutrina, de vivenciar a nossa doutrina. E aí nós vamos ter oportunidade de convidá-los a assistir uma palestra, a fazer a escola. E com isso, né, mais ainda nós vamos divulgar a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus. Então nós temos que vivenciar essas práticas, né, de procura do conhecimento e sabedoria, da busca por ajudar as pessoas, de materializar o amor que temos pelo próximo, da busca pelo refinamento de nosso espírito, transformando os vícios em bons hábitos, os defeitos em qualidades, para que possamos, assim, conseguir com que a nossa doutrina cresça, atinja pessoas que estão já aptas, habilitadas a ter essa nova visão, essa nova compreensão dos porquês do mundo. Precisamos vivenciar isso, gente. Na nossa família, no nosso meio espírita, na sociedade, em tudo. A reforma íntima é ato contínuo, não termina com a escola. Não é porque terminou a escola que eu devo simplesmente largar a caderneta. Eu não preciso, de repente, fazer com a frequência que eu faço atualmente, uma vez por semana, lanço uma anotação, uma vez a cada 15 dias. Eu não preciso ter a caderneta. Mas é relevante que eu, periodicamente, faça um registro. Eu uso, por exemplo, o Evernote, um app do Android, mas também tem para iPhone, onde eu anoto fatos que acontecem comigo para eu refletir mais tarde. Depois de alguns meses, de alguns anos, quando a gente repassa aquelas vivências, aquelas conclusões, isso nos amadurece. Além de nos dar força, motivação, porque a gente acaba tendo uma régua para medir o quanto estamos evoluindo, com que velocidade. Então, às vezes, a gente tem a impressão que estamos estagnados, e não, já evoluímos muito, é que a gente não está vivendo o dia a dia, a gente às vezes não percebe. Então, a reforma íntima tem a ver com a reforma moral, porque nós estamos, né, trabalhando para sermos bons, de verdade, com verdade. Não parecermos bons. A gente tem, a maioria de nós, esse vício, né, esse defeito, na verdade, de queremos sermos bonzinhos. Não, nós temos que sermos bons, mesmo em quatro paredes, mesmo sozinho, mesmo em pensamento e em sentimento. Parecer ser bom não é suficiente para nós, nós temos que sermos bons. Uma outra coisa que causa confusão, praticar o bem. Praticar o bem não significa ser bom. Primeiro, porque praticamos o bem, na maioria das vezes, de maneira eventual. Segundo, porque o bem, na maioria das vezes, mesmo que nós não admitamos, tem algum interesse por trás, algum pensamento oculto, alguma vontade de reconhecimento, de ganho, de alguma forma. Então, o praticar o bem não nos transforma em seres bons. Agora, o bom, aquele que é bom em verdade, com verdade, até sozinho, até em pensamento e sentimento, esse faz o bem sem nenhum pensamento oculto. E procura fazer o bem o tempo todo. Não só quando surge a oportunidade, porque ele procura oportunidades de fazer o bem. Não é só quando tem
um SOS Rua, um SOS Gestante, que ele vai se voluntariar. Não. Como eu coloquei antes, né? Ele procura materializar o amor ao próximo, realizar a prática caridosa o tempo todo, não só na casa espírita. É em casa, no trabalho, na escola, com amigos, com parentes, com quem não conhece. Isso é ser bom, fazer o bem o tempo todo. Né? Tem a ver com a moral cristã. Né? Amor, igualdade, liberdade, respeito, verdade. Amor. É a lei maior que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Ah, eu consigo me amar. Eu consigo amar o divino, mas eu não consigo amar a todos os meus próximos. Alguns até consigo amar. Hipocrisia. Como a gente pode dizer que ama a Deus e não ama o próximo? Se em cada próximo, mesmo aqueles que a gente não goste, tem o divino manifesto. Se o divino se manifesta em tudo que nos cerca, ele está manifesto, inclusive naquele próximo que nós temos diferenças, que nós não gostamos. Mas Jesus pediu que nós amássemos ao nosso próximo, não que nós gostássemos do nosso próximo. Ou seja, mesmo que eu não goste do jeito do meu próximo, do jeito que ele pensa, sente, fala, faz, eu preciso amá-lo. Porque ele é um espírito em evolução como eu sou. Ele pode até estar numa encarnação ruim, mas é um espírito em evolução como eu sou. Ele teve a mesma origem e vai ter o mesmo destino. Ele é filho do mesmo pai, portanto somos irmãos. Se ele fez algo de muito grave, e de repente fez até comigo, que ele seja extraído da sociedade até para se proteger e proteger a sociedade, mas eu tenho que fazer isso com amor. Eu não gosto do que ele fez, do jeito que ele pensa, sente, mas eu amo. Jesus pediu que nós o amássemos como irmão. Porque todos nós somos iguais, filhos do mesmo pai, espíritos em evolução. Todos nós temos livre-arbítrio. A liberdade vem daí. Nem tudo nos convém, mas podemos fazer qualquer coisa. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Se eu não plantar nada, eu não colho nada. A caridade é o amor materializado. Nem se for com palavras, eu tenho que materializar o amor que eu sinto. Que o espírito na matéria não tem a capacidade de perceber no outro o amor. Às vezes, pela expressão facial, pelo olhar, se percebe. Mas o verbo tem poder. Quando verbalizamos isso, tiramos qualquer dúvida. Precisamos praticar o amor, materializar o amor. Da importância da caridade. E o respeito pelo nosso próximo. Kardec, né, nos trouxe essa mensagem e é bastante relevante, né? Por quê? Porque muitos de nós já ouviu. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, vivo a minha vida sem fazer mal para ninguém. Então, mas pergunto, será isso o suficiente? Não fazer o mal para ninguém? O mal só prevalece quando o bem não está presente. Nós precisamos fazer o bem. De novo, voltando àquele slide anterior, nós precisamos nos adaptarmos, nos resignarmos de maneira ativa. Tudo bem, eu não faço mal, mas faz o bem. Materializa o amor. Se nós não fazemos o mal, que bom, não plantamos coisas ruins. Mas se nós não fazemos o bem, também não plantamos o bem. Então, se nós não plantamos nada, vamos colher o que lá na frente? Nada. Talvez pior, por não ter feito nada. Ou seja, se algo em nossa vida
não está ok, em algum setor da nossa vida estamos com problema, esses problemas não são causados de maneira final por aquilo que é externo a nós. Os problemas que surgem à nossa frente, os obstáculos que surgem à nossa frente, são produtos causados por nós mesmos, lá atrás. As dificuldades, problemas que estamos colhendo no momento, e todos nós temos dificuldades, problemas, obstáculos a ultrapassar, todos sem exceção, são efeitos de causas que nós mesmos produzimos. Produzimos como? Através do que falamos, através do que fazemos, através do que pensamos e sentimos. Porque pensar e sentir é vibração, nós irradiamos energia. Nós podemos construir e destruir com aquilo que pensamos e sentimos. E se nós materializarmos esse pensamento e sentimento através do verbo e ações, aí é pior ainda. É forte, mas é verdade. Cada um de nós tem aquilo que merece ter, na medida exata do que pensa e sente. Porque as nossas obras, que é o que nós falamos e fazemos, é produto do que pensamos e sentimos. Não tem como falar algo ou fazer algo sem antes pensar e sentir. Só que além de falar e fazer, atuar, nós pensamos e sentimos, nós vibramos o tempo todo. Então, nós temos que ter a consciência que as nossas obras têm que ser boas. Para nossas obras serem boas, o nosso falar, fazer e vibrar, nós temos que pensar e sentir bem. Nós temos que plantar bem, para poder colher bem. Se algo está ruim em algum setor da minha vida, e eu não fazer nada agora, eu não fazer um ato de contrição para identificar os motivos, as causas, e começar a agir de maneira diferente, pensar e sentir diferente, se eu não fizer nada, daqui a 6 meses, 1 ano, ou vai estar igual, o problema vai estar igual, ou vai estar pior. Normalmente vai estar pior, porque eu não tratei. Ou seja, eu não fazer nada é ruim. Não é tão ruim quanto eu fazer mal, quanto eu plantar ruim. Mas é ruim também. Então, eu preciso ter a atitude de fazer o bem, de ser bom. Não parecer ser bom, mas ser bom. E aí, no livro Iniciação Espírita, ele fala lá dos agentes do mal. Como eu já falei, né, a aula de hoje é reflexiva nesse sentido, que os problemas da expansão, do crescimento da nossa doutrina, o principal problema somos nós mesmos. Isso, né, eu destaquei aqui a importância, né, de nós nos trabalhar. O primeiro slide eu já coloquei isso, não tem café de graça. E viver dói. Então nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar a nossa reforma íntima, nós temos que buscar a prática da caridade. A casa espírita, a escola, é o ponto inicial de start, para nós levarmos essa consciência para além de nossas casas espíritas. Só que agora eu quero destacar, né, agentes que podem nos atrapalhar nessa busca por conhecimento, nessa busca pela reforma íntima, nessa busca pela prática da caridade. Valores inadequados. Quando nós, por falta de conhecimento, ou erros de avaliação, ou falsos profetas, falsos doutos, nos trazem informações que nós interpretamos, avaliamos e vivemos em acordo a elas, só que são inadequadas. Por exemplo, a busca por mais ter dinheiro, mais ter carro, mais ter casa. A busca por prazer. Já coloquei essas coisas aqui. A busca pelo mais ter,
vínculo com a matéria. A busca por prazer, estamos tocando o meio pelo fim. Valores inadequados. Nós temos que ficar atentos a isso. Nossos profetas, que às vezes influenciam para que a gente valorize aquilo que não precisa, que não deve ser valorizado. Por isso que nós temos que ter essa a prática contínua de questionar tudo que lemos, tudo que assistimos, todos os cursos que fazemos. Vale para mim? Por exemplo, agora nessa aula eu trouxe um monte de reflexões. Isso vale para mim? Por que que vale para mim? Por que que não vale para mim? Quando eu fiz o curso, essa escola como vocês estão terminando agora, por vários momentos, teve coisas que me foram colocadas pelo dirigente ou pelo expositor que eu não concordei. Ah, isso não está muito certo. Mas depois da escola, com a prática da caridade, com outros cursos, com a vivência doutrinária, com a minha reforma íntima, que eu continuei trabalhando nela, a ficha caiu. E agora eu entendi alguns motivos. Tem coisas que eu ainda não concordo, mas faz parte. Nossa doutrina não é dogmática. Por isso, nós temos que ficar muito esperto, ainda mais hoje, nessa época de fake news. Alguém escreve um livro, né, e depois assina com outro nome, dizendo que foi psicografado. Ó, eu escrevi, mas não fui eu. Fui só inspirado, intuído. Quem trouxe essas informações foi o espírito XYZ. Uma coisa que é fato, se é uma verdade, não é uma verdade que serve só para a nossa doutrina. A verdade, se é uma verdade, é verdade universal. Vale para todos os espíritos, independente de local, espaço, tempo, religião. Então, tomemos cuidado com falsos profetas, porque às vezes nos desviam do caminho do mais ser. Escravidão do prazer, já comentei isso, né? Então, ver seriado demais, praticar videogames demais, querer viajar demais, dormir demais, enfim, no geral, nós não podemos exagerar no prazer. O objetivo da encarnação, de nós espíritos estar encarnados no reino nominal, não é para ter prazer, é para nos melhorarmos em espírito. Podemos ter prazer? Podemos, mas de maneira inteligente, de maneira equilibrada. Amizades impróprias, né? Tem aquele ditado popular, né? Dize-me com quem andas, que direis quem és. E é fato. E questão de sintonia. Nós devemos sempre procurar estar próximos de pessoas que nos façam melhor, que nos deem um up na visão de mundo, na forma de pensar, sentir e fazer. Pessoas que nos dificultam a caminhada, porque estão sempre negativas, estão sempre pesarosas, estão sempre sentindo e vibrando de maneira genérica coisas impróprias, não nos ajuda. Como cristão, o ideal é que nós não nos afastemos dessas pessoas, que nós a ajudemos a mais ser. Mas nós temos os nossos limites, que varia de cada um de nós. O que nós não podemos é nos prejudicar. O médico só consegue ajudar o paciente se ele estiver bem. Se for para nos prejudicar, é melhor nos afastar dessas amizades impróprias, desses espíritos encarnados impróprios. E desperdiçadores de tempo, que tem muito a ver com prazer. Não só isso, mas, de maneira geral, redes sociais nos tomam muito tempo. Né? Mas conversas ao telefone, games, enfim, existem vários convites ao prazer. Nós precisamos estar espertos com relação a isso. Bem, para terminar, eu queria colocar aqui a educação dos jovens. Por quê? Nós, adultos,
somos responsáveis pela expansão da nossa doutrina. E eu já coloquei, durante toda a aula, o principal problema da divulgação, da expansão da nossa doutrina não somos nós mesmos. A melhor forma de nós fazermos a nossa parte para que a nossa doutrina cresça é vivenciando o nosso discipulado, de maneira contínua, no dia a dia, para motivarmos e incentivarmos outras pessoas a vivermos como nós. E aí, nessa querência, nós podermos influenciar, convidando para uma palestra, leitura, enfim, cursos. Mas nós temos os nossos jovens, nossos filhos, nossos irmãos, amigos, que estão tendo a sua educação formal, como muitos de nós tiveram ou estão tendo, mas tem educação informal, que eu quero destacar aqui. O que é educação informal? É aquela que a gente não obtém fazendo cursos em escolas, pela internet. Educação social, emocional, ética e moral e espiritual. Esse tipo de educação informal é fornecida normalmente pela família, por amigos, pelas nossas casas espíritas. Então, além de nós procurarmos no nosso dia a dia, com o nosso exemplo, expandir a nossa doutrina, nós temos que ter uma especial preocupação para que possamos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, influenciar os jovens de maneira positiva para que eles tenham, né, uma vontade de nos espelhar. E com essa vontade, nós consigamos trazê-los às nossas casas espíritas para que eles tenham esse tipo de educação social, emocional, ética e moral e espiritual. Não que eles talvez não tenham, talvez tenham da família e de amigos, mas a nossa casa pode ajudar e muito, principalmente na educação espiritual. Pode ajudar nas outras também, mas principalmente na educação espiritual. Por isso é muito relevante que nós não nos esqueçamos dos nossos jovens. Bem, agora tem uns últimos slides aqui que eu quero só destacar textos onde nós somos chamados para o trabalho. Por exemplo, Kardec aqui. Qual é o dever de um espírita, né, diante da tarefa de propagação do espiritismo? Os verdadeiros adeptos do espiritismo sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devemos sacrificar a propagação do espiritismo, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. Né? Erasto, Paris, 1863, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o que Erastus, esse espírito que ajudou muito na codificação, está nos dizendo, é que nós precisamos, né, nos sacrificar, nos doar para a causa. E não precisa muito, foi o que eu coloquei, é só nós vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos e exemplos que Jesus nos deixou, que a doutrina nos ensina. É só isso. Com os nossos exemplos, nós vamos acabar influenciando aqueles que estão à nossa volta. Procurar convencer, doutrinar as outras pessoas a respeito do valor da nossa doutrina, na maioria das vezes é improdutivo. A não ser que a pessoa esteja, como eu coloquei, né, anteriormente, meio perdida, sem saber que caminho seguir. Mas se a pessoa tem uma religião ou não tem, mas está bem, dificilmente ela vai querer conhecer a doutrina. Por isso que nós precisamos, né, vivenciar. Né? A melhor forma de nós influenciarmos é através dos nossos exemplos diários, contínuos de vida cristã. Inclusive para honrarmos, né, o título de cristão que gostamos de ostentar. Porque o que é ser um cristão? É ser discípulo de Jesus. E o que é ser discípulo? É viver de acordo com os ensinamentos do Mestre, com os exemplos do Mestre. Ou seja, ser cristão é procurar no nosso dia a dia viver em acordo com os ensinamentos e exemplos de Jesus.
precisamos honrar esse título de cristão. Agora, Paulo, em 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Disciplina, perseverança, resiliência, é o que nós precisamos ter, porque não é fácil ser cristão, com verdade, de verdade. Nós vamos, com certeza, sermos criticados por amigos, de repente até parentes, até nossos amores, pela nossa dedicação à causa espírita. Todo dia, toda hora, né? Você nunca pode viajar, você nunca pode fazer. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a nossa doutrina. Não tem café de graça, tudo tem preço. Aqui, Erasto, de novo, nos diz: e depois, e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ou seja, vamos ao trabalho, vamos fazer a nossa parte. É isso, né? Espero, de coração, que essa aula, né, que é a última teórica, nos faça, né, eu me incluo também, ter essa consciência que precisamos viver de maneira cristã. A melhor forma de ajudar nossa doutrina a crescer é com o nosso exemplo. Procurando expandir a nossa consciência, buscando por conhecimento, que é a informação processada, vivenciando esse conhecimento no dia a dia, ou seja, sendo sábio, aplicando em nosso benefício e benefício do nosso próximo. E aí vem a prática da caridade, da materialização do amor, e nos trabalhando, nos refinando em espírito. Lembrando também que no final aí eu lembrei dos nossos jovens, que precisamos ter uma atenção especial para eles, porque ele é o futuro da nossa doutrina. Bom, era isso, que todos, né, possam estar na presença sempre do amor e na paz de Jesus. Que assim seja.